Fala, fala comunidade, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um final de semana chegando, mercados internacionais já fechados. Estamos nós aqui para fazer esse giro rápido aí sobre as bolsas americanas, Bitcoin, Ethereum, BNB e alguns criptoativos aí de farm, ok? Pessoal, o S&P 500 hoje devolveu toda a alta de ontem, né? E ele está numa região aqui realmente que pode ser determinante aí para uma tentativa de reversão, que seria a retração de 50% de Fibonacci, que é a mais respeitada aí por todos os índices, tá ok? Eu vou colocar aqui no gráfico semanal para a gente dar uma olhadinha. E olha que interessante, né? Ele deixou no gráfico semanal, no período semanal, um candle de dúvida, né? Um doji, que está bem colado aqui na média de 200 períodos, né? E acima da retração de 50%. Então, normalmente, candle de dúvida, como que nós operamos, né? Se ele tiver um rompimento aqui positivo, ele pode estar ensaiando uma reversão aqui de tendência. Se ele tiver uma perda do fundo, né? Ele pode estar dando continuidade à queda. Então, a próxima semana aí vai ser determinante realmente para S&P 500 e para a Nasdaq também, tá? Depois eu vou falar um pouquinho da Nasdaq. E falando rápido aqui no S&P 500, pessoal, o que eu queria trazer para vocês hoje? A semelhança desse movimento aqui do gráfico atual, esse aqui é o fundo da Covid, tá? Do crash da Covid. Então essas retrações aqui que eu tracei é até esse último fundo aqui de 2020, tá? Março de 2020, tá bom? Então perdendo-se as retrações, ele pode estar vindo buscar o fundo aqui do Covid, viu, pessoal? Precisamos ficar atento. E aí, quando eu puxo o gráfico aqui um pouco para trás, para a crise de 2008, né, do subprime, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Olha só, pessoal. Aqui ele vinha numa linha de tendência de alta, né, uma LTA. Eu vou até traçar aqui para ficar mais claro para vocês. Olha só. E como que normalmente a gente traça as retrações, né? Quando o ativo, né, o preço, ele perde uma LTA, uma LTB, nós conseguimos puxar as retrações, né, do último topo até o fundo mais próximo, e a gente consegue verificar onde que o preço pode encontrar suporte. Aí vocês podem ver que aqui, ó, o preço perdeu as retrações, né, e nem a média de 200 aqui foi suporte. Então é uma cena que pode estar se repetindo agora no S&P 500. E aí depois ele perder essa média de 200, ele veio buscar esses alvos inferiores aqui, né? Só parou próximo do terceiro alvo. Aqui ele teve a formação de um altcoin, né? Que é um padrão de reversão. E aí depois ele deu continuidade alta. Então eu volto a insistir que essa região aqui realmente é muito importante. A gente vê uma retomada aqui de força por parte aí dos comprados, né? Porque se realmente ele perder aqui o fundo, ele vai estar perdendo suporte da média de 200. Vai vir buscar essa última retração aqui, ó, que é a de 61.8, e perdida, aí não tem mais retrações, né, pessoal? Aí ele pode estar vindo buscar o fundo mesmo, tá bom? Então vamos ficar atentos aí. A Nasdaq, vamos lá. A Nasdaq, da mesma maneira, ela está num ponto aqui crucial também, só que a Nasdaq já perdeu, inclusive, a retração de 50%, e ela está em cima aqui, ó, da de 61.8, tá? Então tá mais arriscado ainda perder essas retrações e já partir para buscar o fundo. Perderia também aqui o suporte da média também de 200, tá? E se nós repararmos aqui, ó, nós já temos aqui também alvos, né? Nós podemos deixar aqui até traçados, porque já houve um fechamento, ó, semanal inferior a esse último fundo. Então eu poderia espelhar essa perna de alta aqui, onde já teria esses alvos, tá? Então, ó, o último alvo, repare que ele já estaria próximo aqui do fundo também, ó, tá bom? Então, vamos acompanhando, pessoal. Próxima semana aí vai ser realmente crucial para os mercados americanos aí, tá? Vamos falar um pouquinho aqui do DXY. DXY também no gráfico semanal, ó. Aqui ele teve já a formação de um pivô, né? Como que a gente normalmente identifica um pivô, pessoal? O pessoal da comunidade aí já está acostumado, tá? Eu vou pegar aqui, ó, um movimento de impulso, né, a favor da tendência. Aí eu vou pegar o movimento de correção, ó, perna negativa, tá? E vou pegar novamente aqui o impulso de alta, tá? Rompeu. Queria colocar verdinho. Ver se eu consigo colocar verde.
Ou amarelo, né? Isso aqui, ó. Então, olha só, teve um fechamento superior ao topo anterior, a gente já consegue traçar os alvos. E aí, reparem que ele já pegou o primeiro alvo, foi buscar o segundo, né? Encontrou suporte aqui, ó, no primeiro alvo, e pode estar vindo buscar o terceiro. Então, o DXY, ele é o índice do dólar, né? É uma cesta de moedas, onde o dólar tem maior percentual aí, então tem mais força, né? Então, se dólar estiver subindo, bolsa provavelmente caindo. Então a gente tem que ficar atento aí que o cenário realmente não tá para brincadeira, pessoal. E aí o dólar aqui no Brasil, ó, acho que hoje até o Matheus perguntou aí para mim, eu acredito ainda em mais alta para o dólar, tá? Esse aqui é o gráfico semanal. Para mim ele vem respeitando esse canal de alta e com as duas médias, ó, a média de 20 períodos aqui, que é a secundária, né? E a primária, desculpa, a média de 20, que é a terciária, e a de 200, que é a primária, todas apontadas aqui para cima, sugerindo realmente continuidade de alta aí, ó, tá? Olha lá, ó. Já rompeu a média de 200, tá? E pode estar dando continuidade aí para vir buscar alvos aí superiores, tá bom? Vamos pro Bitcoin, pessoal. Bitcoin, vamos falar do Bitcoin, cadê? Bom, Bitcoin, eu já tinha traçado essa bandeira, né? Para mim isso aqui é uma bandeira de baixa. Inclusive ela já foi rompida, tá? E aqui o que o preço pode ter feito? Ele veio, rompeu a bandeira, veio buscar esse fundo, testar o fundo, tá? Encontrou suporte e voltou para testar a região de rompimento da bandeira, tá? Então ele pode agora estar vindo dar continuidade a essa queda. E o primeiro alvo estaria na casa dos 16 mil. Segundo alvo na casa dos 14.563 e o terceiro alvo na casa dos 12.114. E reparem que esse terceiro alvo aqui, ele está coincidindo com o alvo da bandeira, tá? Que é esse mastro aqui que a gente usa para colocar os alvos, né? E tem esses alvos aqui que é o que? Desse pivô aqui, ó, tá? Esse pivô de baixo aqui confirmado, tem esses alvos e o terceiro alvo coincide com o primeiro alvo da bandeira aí, tá bom? Então eu acredito que ele possa estar vindo buscar realmente esses alvos inferiores aí. Ethereum. Ethereum também, ó, na formação de uma bandeira, que para mim já foi rompida. E olha só o candle de hoje, pessoal. Tentou realmente voltar aqui para dentro, né, dessa bandeira e encontrou resistência com a média de 20 apontada para baixo, tá bom? Primeiro alvo já foi alcançado e tem mais dois aqui para baixo também, inclusive o terceiro, que seria próximo aqui, ó, já teria perdido esse último fundo aqui da casa dos 879. Então estaria vindo buscar o terceiro na casa de 828 dólares, tá ok? BNB. BNB, ó, para mim também já tá com alvos aqui acionados, tá? Porque ele perdeu, ó, como a tendência aqui, pessoal, é de baixa, você pode ver que a média de 20 a 200 estão inclinados para baixo e perdeu o último fundo. Para mim já abre alvos, tá? Então o primeiro alvo está na casa de 234 dólares, segundo 219 e terceiro 194 dólares, tá bom? Então fiquem atentos aí quem tiver posicionado em BNB, porque pode estar vindo mais quedas aí, beleza? Vamos lá então para os nossos tokens, pessoal, né, de farm. Vamos falar aqui, começar da Nelore. Nelore está num ponto aqui crucial, tá, de suma importância. É uma retração aqui que normalmente eu nem utilizo, que é a 0,78. A mais relevante para mim é a de 0,61.8, mas já foi perdida. E o preço está encontrando suporte aqui nessa região. Reparem, ó, que houve tentativas aqui, né, anteriormente no preço de romper essa região. Então era resistência e depois uma eventual queda, a região que era resistência, ela se torna suporte. É o que está acontecendo aqui agora, tá? O preço realmente encontrando suporte. Só que se perder realmente essa região do 0,3837 e tivermos aqui, ó, o que eu já vim falando um tempinho atrás, que é um Death Cross, que seria o cruzamento da média de 50 períodos com a de 200, a gente pode ter esse movimento de queda intensificado, tá? Esse movimento aqui, para quem não conhece, eu vou até encurtar o tempo gráfico, ó, vou colocar aqui no gráfico de 4 horas, vocês vão reparar que houve, né, esse cruzamento aqui na própria Nelore e o preço deu uma bela despencada, né?
Então, se a gente aumenta o tempo gráfico, esse movimento também ele é intensificado, tá? Então, precisamos ficar de olho aí para ver se o preço escapa dessa formação aqui, desse padrão forte de queda, tá bom? Vamos lá para STK, Stake Master. Stake Master, ela segue para mim aqui, pessoal, agora numa tentativa de lateralização, tá? Ela teve uma formação aqui de uma tentativa de alta, né? Uma formação de um pivô, mas houve falha no rompimento do topo anterior e o preço encontrou resistência na banda superior aqui da banda de Bollinger, tá bom? E por que eu estou usando esse indicador aqui na STK? Porque depois que o ativo vem de uma queda forte, tá? Ele não vai, dificilmente ele vai voltar a subir de uma vez. Ele vai descansar, pessoal. Ele vai lateralizar aqui para novamente ganhar força e fazer uma tentativa de reversão. Então a gente utiliza as bandas de Bollinger porque elas vão comprimindo o preço. A gente pode até acompanhar aqui, ó. Vou tentar desenhar aqui para vocês, para ficar mais claro. Elas tendem a ir fazendo isso aqui, ó. Elas vão comprimindo o preço, né? A volatilidade vai só aumentando, aumentando. E aí chega uma hora que a volatilidade rompe essas bandas, né? Ela pode romper, ter um rompimento positivo, como pode ter rompimento também negativo, tá? Aí a gente tem que ir acompanhando, vendo o movimento das médias, né? Aqui tem uma dificuldade aqui para o preço, que é essa média de 50 períodos que ela está inclinada para baixo, tá? Então interessante seria a gente estar acompanhando a média de 20, que é a mais relevante, para ela tentar futuramente aqui no movimento de alta romper essa média de 50, tá? Mas o que me deixa animado aqui é que o RSI, ó, ele está respeitando essa linha de tendência de alta aqui, ó, tá vendo? Fundo, topo, né? Topo igual praticamente ao anterior e esse fundo aqui, ó, maior do que o anterior, mais alto, né? Então, a gente pode estar vendo o preço aqui lateralizando e tentando depois uma reação positiva aí. Na minha opinião, aqui não é região de venda, tá? É uma região de acumulação. Para quem não se sentir confortável ainda em comprar, aguarda um pouquinho mais aqui para ver essa lateralização, como que ela vai findar, né? Mas eu acho que próximo a fundo não é uma região bacana aí para vender. Você pode estar ficando de fora aí do movimento de alta aí em breve aí, tá bom? Leve. A leve, ó, segue respeitando também essa linha de tendência aqui de alta, tá? E o RSI vem trabalhando também na parte superior aqui dos 50%, que é força predominante aqui compradora. Então, se ele seguir respeitando essa LTA, bacana, pessoal. O que ele não pode é pivotar aqui para baixo. Se perder esse fundo anterior, que está na casa aí dos 15,22, aí ele pode abrir alvos aqui inferiores, ó, tá? Estaria vindo buscar praticamente aí o fundo do lançamento, né? Eu posso até encurtar esses alvos aqui, ó, para esse topinho menor. Aí, ó. Primeiro alvo estaria próximo aqui do lançamento, que seria na casa dos 50, né? 0,50, tá? Então tem que seguir acompanhando aí, mas por enquanto parece que ela tá querendo engatar aqui uma alta, né? Tá bom? Fiquem atentos só ao fundo aqui, ó. Abacate. Abacate, depois do lançamento, deixou esse padrão aqui até um pouquinho complicado, né? Muito pavio, né? E agora teve a formação de um pivôzinho aqui de alta e já alcançou o terceiro alvo, pessoal, tá? Então, quem tiver posicionado aí, eu indicaria realizar uma parcial, né? Porque ele pode continuar subindo, como pode ter uma realização mais forte, que normalmente o pessoal realiza em terceiro alvo, tá? Agora, a tendência segue ainda de alta, né? Que a média aqui, a de 8 períodos, segue apontada para cima, mas seria prudente realmente realizar pelo menos uma parcial aqui, tá bom? TX50. Bom, TX50, ela teve esse último fundo aqui perdido, o que já aciona alvos aqui para nós inferiores, tá? E ela pode estar vindo buscar, ó, praticamente o fundo do lançamento. O primeiro alvo está na casa do 0,202, tá? Reparem que a intensidade do movimento de queda ele vem diminuindo, né? A liquidez, os candles estão cada vez menores, mas eu acho prudente aguardar ela alcançar esse alvo aqui para vocês tomarem alguma decisão, tá? De entrar novamente, ou quem tiver posicionado aqui, não sei se vale a pena aguardar ela vir buscar esse alvo aqui não, tá bom? Tendência de baixa ainda, as duas médias apontadas aí para queda, tá bom? X-Glut. Pessoal, a X-Glut, ela é complicada de analisar ela aqui pela Dex Screener, porque ela tem uma exchange própria, né, que é a X7, né?
Então o preço aqui está divergente lá da X7, tá? Eu estou utilizando ele aqui só para entender um pouco o movimento do preço, mas eu sei que esse valor aqui não corresponde ao preço que está sendo praticado lá na Exchange. Então depois vocês dão uma olhadinha lá, peguem aí o link com a comunidade da Stake Master para vocês verificarem o preço correto, tá? E aqui, ó, ela está respeitando a média de 50 períodos, que está flat no momento. Então isso aqui pode ser um suporte para ela, tá? Ela se encontra também mais lateral, né? Não tem nenhum movimento ainda brusco aqui. E ela vem respeitando também uma linha de tendência de alta aqui no RSI, tá? Então vamos seguir acompanhando aí para ver que lado que rompe, né? Porque isso aqui é uma clara acumulação também, tá bom? O rei do importado. O rei do importado teve um pivô de baixa confirmado aqui, pessoal. E já tem esses alvos aqui já faz tempo também acionados, tá? O segundo alvo está coincidindo praticamente com o preço de lançamento, na casa dos 0,452. Então pode estar vindo buscar sim, ó, as 3 médias apontadas para baixo aí. Quem tiver aqui posicionado também, não sei se vale a pena aguardar esse movimento todo de queda aqui, tá bom? Bulls. A Bulls ela segue lateral, pessoal, né? Eu coloquei aqui também o indicador da banda de Bollinger para a gente reparar realmente o movimento. Tá vendo quando as bandas vão comprimindo, ó? Tá prestes aqui a ter um rompimento também, tá? Tomara aí que seja um rompimento positivo, né? Mas é um ativo que eu acho que é bacana estar posicionado nele, porque ele varia pouco de preço, né? Ele não tem movimentos bruscos, né? Então, eu acho que o farm aqui dele é uma boa opção, tá? Mas vamos aguardar esse rompimento aí para ver para que lado que vai esse preço. E a Light, eu até deixei a Light por último, pessoal. A Light já tem um estudo aí que eu venho passando para vocês há algum tempo, né? Desde a formação desse pivô aqui de baixo, que ela confirmou em início de agosto, né? Eu já tinha traçado os alvos, ela veio buscar o primeiro, buscou o segundo, o preço ficou aqui tentando, né? Encontrar um suporte, até que perdeu esse segundo alvo e veio buscar o terceiro. Olha que perfeição, né, pessoal? E esse terceiro alvo, ele tá coincidindo com essa região aqui, ó, que eu vim falando para vocês, que é uma região de forte suporte da Light, né? A gente precisa ver se realmente vai se fazer valer a força compradora aqui neste momento, como foi aqui atrás, né? Porque todos esses pavios que vocês estão vendo aqui, pessoal, chegaram a ser candles negativos, né? E aí o preço bateu aqui, veio a força compradora, defendeu posição e conseguiu fechar positivo. Mas esse aqui foi candle negativo, né? Esse aqui foi negativo em algum momento, negativo, negativo. Então, eu acho que aqui é o ponto crucial para Light, tá? Ela não pode, de maneira alguma, perder essa região aqui, ó, de suporte. O RSI já está em região de sobrevenda, né? Já está bem próximo aqui da região dos 30, ó, tá? E aqui a média do MACD, a média rápida, ela já cruzou a lenta para cima. Pode ver que o histograma já está trabalhando positivo. Então pode ser um indício aqui que essa média esteja querendo se aproximar aqui do histograma e o preço acompanha aqui com uma tentativa de reversão, tá? A gente precisa acompanhar. Vamos ver como que a próxima semana aí ela se comporta aí, para a gente ver, tentar definir aí o que o preço pode estar tentando fazer. Tá bom, pessoal? Acho que é isso aí, para não ficar muito longo, eu vou ficando por aqui. Deus abençoe a todos, um excelente final de semana. E pessoal, tenham muito discernimento agora. O mercado agora não está fácil realmente para operar. Cuidem de vossos emocionais, né? A gente sabe que é um momento passageiro agora, esse movimento de queda do Bitcoin. Então, vocês que são holders aí nos tokens, pensem bem, pessoal, antes de vender próximo de um fundo, né? Façam a gestão de risco correta de vocês. Coloquem capital só que vocês possam realmente colocar a risco, né? Porque às vezes vocês vão precisar realizar aí num fundo, né? Num momento ruim, né? E sendo depois que o mercado se recupera, toda a parte aí de criptoativos começa a subir e vocês deixaram de realizar um belo de um lucro. Então, tenham paciência, mas usem sempre o lado da razão para tomar vossas decisões, não da emoção. Porque na emoção vocês só vão perder dinheiro, tá bom? Forte abraço a todos aí, Deus abençoe. E semana que vem estamos juntos aí novamente. Forte abraço, galera.